Bom, agora que a gente já viu o que é sensibilidade, nós temos que conhecer que tem uma via medular que sobe, uma via ascendente, uma via descendente. A via que sobe vai se tratar muito do que estávamos falando, que é da via da sensibilidade, ou seja, toda sensitiva vai subir. E tudo que é motor vai descer. Ou seja, tudo que pensamos se gera na corteza cerebral. E para que você saiba que está quente, para que você saiba que está doendo, que você saiba que está frio, deve chegar até aqui. Ou seja, que ele deve subir via ascendente. Agora, para que você mande uma informação para os teus músculos, uma contração, ele deve sair daqui e chegar até o músculo. Então nós temos que a via ascendente ela vai ser composta de 3 neurônios. O primeiro neurônio ele vai se encontrar nesse gânglio aqui, chamado gânglio espinal. O segundo neurônio no próprio segmento medular, na própria metâmera. O terceiro neurônio seria um neurônio talâmico. E podemos colocar até um quarto neurônio. O quarto neurônio seria o neurônio que se encontra recebendo a informação que vem dos três. Um neurônio cortical. O que sobe a gente já falou. É tá-do-tem. Tá-do-tem. Tacto, dolor, temperatura. A dor e a temperatura, elas vão pelas mesmas vias, ou seja, que vai se chamar sensibilidade termoalgésica. Algesia vem de dor, termoalgésica. Sensibilidade táctil. Nós temos, outra vez lembrando, o tacto grosso e o tacto fino. Então, lembrando um pouquinho da medula espinal, num corte transversal, a gente veria algo mais ou menos assim. A substância gris, substância cinza medular, ela se encontra no meio em um formato de H, de H. E a substância branca, composta pelas prolongações neuronais, se divide em vários cordões, ou vários haces, ou várias colunas, tanto faz. Né? Vamos citar somente os mais importantes. Vamos fazer de conta que isso daqui é anterior, que isso daqui é posterior. Lembra que aqui atrás nós temos um haz posterior, aqui na frente um haz anterior e aqui ao lado o haz lateral. Lembrando que não são somente esses, existem vários haces. Então aqui seria haz espino de medula espinal, espino talâmico. Está na frente, anterior. Haz espino talâmico, está ao lado, lateral. E simplesmente esse daqui não é haz espinotalâmico nem nada, é haz posterior e acabou. Alguns chamam de fascículo grácil, fascículo cuneiforme, fascículo de Gould, de Burdas, tanto faz. Haz posterior para facilitar a coisa, está atrás. Então temos que, desde a raiz anterior da medula, aqui, vamos fazer outro, em branco. Substância gris, em forma de H. Aqui temos um asta anterior, asta posterior, um istmo central. Né? Desde esse asta anterior se origina uma raiz anterior, do asta posterior chega uma raiz posterior, a qual possui então um gânglio, lembrando que todo gânglio nervoso quer dizer que tem um neurônio ali dentro. Essas ambas raízes se unem e formam o que seria o nervo raquídeo. Nervo raquídeo. Bom, imagina que o fluxo de informação vai por frente e volta por trás sempre. Ok? Então, imagina que aqui vai terminar num receptor. Um receptor qualquer. Vamos fazer de conta que esse é o receptor de Ruffini. Lembra que o receptor de Ruffini ele capta a informação de temperatura para cima, ou seja, que ele capta o calor. Vamos usar outra vez o mesmo exemplo, uma vela, que aumenta a temperatura daquela zona. E lembrando que a temperatura vai pela mesma via da dor. Então eu gosto bastante desse exemplo da vela, porque uma vela, ao mesmo tempo que gera um calor, ela pode gerar uma dor por uma queimadura. Né? Então essa informação segue por aqui, pelo nervo espinal, vai entrando, ela chega aqui, ela vai por trás.
passa pelo primeiro neurônio. Aqui. Neurônio do gânglio espinal. Vai então para o neurônio da metâmera, neurônio medular. A informação cruza para o outro lado, pelo istmo medular, e vem até esse as espinotalâmico lateral, e sobe. Quer dizer, ela entrou aqui, foi por trás, cruzou do outro lado, as espinotalâmico lateral, e sobe. E sobe até onde? Até a terceira, que se encontra no tálamo. E subindo, até que chega ao tálamo. Do tálamo, para que a informação seja consciente, para que o indivíduo saiba que está quente, tem que chegar até a corteza, já foi falado. Então, do tálamo, vai pela corona radiada e termina na corteza. Bom, esse foi o exemplo que demos utilizando a via termoalgésica. Então, via termoalgésica vai pelo as espinotalâmico lateral. Agora vamos dizer um pouquinho sobre a via táctil grossa. Tacto grosso. Imagina que o tacto grosso, o indivíduo está palpando algo. O exemplo anterior foi um bastão, ele simplesmente sabe que esse algo é cilíndrico. Essa informação vai entrando, chega na medula, cruza para o outro lado e vai aqui. E sobe. Ou seja, no as espinotalâmico anterior. Grosso, as espinotalâmico anterior. O tacto fino. Tacto fino, ele entra pelo mesmo nervo raquídeo, vai pela parte posterior, passa pelo primeiro neurônio, que é o neurônio espinal, no gânglio espinal, vai para o segundo neurônio, que se encontra na medula, na arte medular, e vai para trás. E aí, sobe. Ou seja, vai por aqui, pelo as posterior. Então, temos que o tacto fino vai pelo as medular posterior. O que muda do tacto grosso, fino e da termoalgesia é simplesmente que caminho a via toma para ir desde a metâmera até o tálamo. Esse caminho pode ser o as espinotalâmico lateral, no caso da dor e da temperatura. Pode ser pelo as espinotalâmico anterior, no caso do tacto grosso, ou pelo as posterior, no caso do tacto fino. Lembrando que, quando foi falado de sensibilidade proprioceptiva, tínhamos dito que tínhamos a consciente e a inconsciente. A sensibilidade proprioceptiva, consciente, ela vai utilizar o mesmo que o tacto fino para subir. Ou seja, que além do tacto fino, a informação proprioceptiva consciente vai por aí também. Era a informação que dava ao sujeito aonde se encontram os membros naquele exato momento. Eu sei que eu estou com os dedos cruzados e eu não preciso olhar para saber. Eu simplesmente sei. E temos a própria recepção inconsciente que vai pegar outra via, que não é a via espinotalâmica, porque não vai para o tálamo. Imagina que ela vai pela medula. Temos aí a arte medular, gris, parte posterior, o gânglio, o nervo espinal. Imagina que mais ou menos por aqui existe um as chamado as espino cerebeloso, ou seja, que vai para o cerebelo. O cerebelo era aquele órgão encarregado da função motora do corpo. Ou seja, ela vai para cá, pro cerebelo. É inconsciente, o cerebelo não pensa, o que pensa é a corteza. Então toda a via proprioceptiva inconsciente vai pro cerebelo através do as espinocerebeloso. Lembrando que a consciente vai junto com o tacto fino pelo as espinotalâmico, pelo as posterior, pelo as posterior. Aqui, o verde representaria.